Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no vídeo de hoje eu vou fazer aquela sessão de perguntas e respostas. Vocês têm comentado muito nos vídeos anteriores, então nesse vídeo de hoje eu vou responder as principais dúvidas que vocês deixaram lá. Já ouviu falar sobre o fundo imobiliário do Banco Inter? Nunca ouviu falar? Então no vídeo de hoje eu vou falar. E também vou te mostrar como que você faz para ter 0,8% de rentabilidade todos os meses, que foi uma questão que vocês me fizeram e a gente precisa conversar sobre isso. Já aproveito e peço para você se inscrever aqui no canal. E detalhe importante, vai ter sorteio aqui hoje, tá? Vou sortear o meu livro, o Lucro FC, para quem deixar qualquer tipo de comentário aqui embaixo, tá? Pode escrever qualquer coisa, deixar uma dúvida, um comentário, ou então você escreve aí, quero ganhar o livro. Segunda-feira, lá no meu Instagram, que é @lucrofc, eu vou fazer esse sorteio. Então é só você deixar um comentário aqui que você vai estar concorrendo e você vê o resultado lá no meu Insta, beleza? Então vamos lá para a primeira pergunta. Eu fiz um vídeo mostrando como que você faz para aumentar o seu patrimônio, as 3 dicas principais. É um vídeo muito bom. Vou deixar aqui em cima porque vale a pena você assistir. E naquele vídeo eu usei como exemplo uma rentabilidade mensal de 0,8% ao mês. E muita gente comentou, como por exemplo o Rodrigo, que falou: parabéns pelo canal, eu tenho uma pergunta. Qual o investimento em renda fixa no Brasil que paga-se 0,8% ao mês atualmente? Eu não achei. Então, eu também não achei, tá? Mas em nenhum momento naquele vídeo lá eu falei que seria um investimento de renda fixa, né? Na renda fixa, realmente, 0,8 no mês é algo praticamente fora da realidade. Se a gente está numa Selic de 2,25% ao ano, muito difícil mesmo. E o Jefferson, ele disse o seguinte: bom dia, como que eu faço para ter um investimento de 0,8% para investir todos os meses? Então, gente, é o seguinte, quando eu falo 0,8, há algum tempo atrás eu falava 1% ao mês, isso daí vai variando conforme o tempo passa, mas não tem segredo nenhum, você tem que ter uma carteira de investimentos diversificada. Se você pensar só na renda fixa, só ali na taxa Selic que paga 2,25 ao ano, esquece, você não vai ter, né? Ou então, se você pensar na poupança, a poupança deve estar rendendo 0,1, 0,2% ao mês, né? Dá para você ter uma rentabilidade muito maior tendo uma carteira de investimentos diversificada. Aí eu falo um pouco na renda fixa e um pouco na renda variável. Vou até mostrar aqui na tela do computador para vocês. Pensa aqui comigo, por exemplo, se você investisse na Vale, nas ações da Vale. Em um ano, ela rendeu 28,44%. Tá vendo que você só precisa ter um pouquinho do seu dinheiro investido nas ações certas para você ter uma rentabilidade grande na carteira como um todo, né? Se você tiver ali, por exemplo, um fundo imobiliário que ele te pague 0,4% só de dividendos no mês, já é bacana. Se ele tem uma rentabilidade também, imagina se a cota dele continua subindo, de repente só com um fundo imobiliário você já conseguiria algo em torno de 0,6, 0,7, 0,8 ao mês, né? Isso é bacana, mas se você tiver algumas ações vencedoras na sua carteira, você vai potencializar muito a sua rentabilidade. A gente pode até olhar aqui outros setores, vamos procurar alguma coisa aqui, ó. Petrobras, que é uma empresa muito famosa, nesse caso você estaria aqui com prejuízo nas últimas 52 semanas, ou seja, um ano, mas você pode procurar qualquer outro. Magazine Luiza, por exemplo, olha aí, uma rentabilidade de 135% em um ano. E você pode procurar outros setores também, como a Minerva, que é de exportação, né, de carnes, 59,53% de rentabilidade ao longo de um ano. Enfim, a gente pode ver vários casos de ações que subiram e ações que caíram. Então, quando você monta uma carteira diversificada com ações de setores diferentes também, você potencializa a oportunidade de ganhar, tá? Então, essa daqui é a lição que eu entrego para vocês hoje. Monte uma carteira diversificada. Tem que ter um pouquinho de ação, tem que ter um pouquinho de fundo imobiliário e tem que ter um pouquinho de renda fixa. E outra informação importantíssima para todo mundo que fala: como que eu consigo 1% ao mês, como eu consigo 0,8%? Olha só, você tem que pensar não mês a mês, tá? Porque os investimentos variam. Então, por exemplo, você pega um ano e vê se aquela ação desempenhou, pega 2 anos, né? Ou aquele fundo imobiliário. Quando a gente fala de renda variável, não adianta pensar no curtíssimo prazo, tá? Então você vai falar assim: poxa, esse mês eu não consegui 0,8. Não tem problema, pode ser que esse mês aqui você tenha perdido, tenha caído 1% a sua carteira, mas aí mês que vem ela sobe 3%, né? Vai tendo essa variável, ok? Então isso faz parte. Não pense tanto nesse investimento aí mensal, esse 0,8 ao mês. Quando eu falo esse 0,8 ao mês, ele é muito importante para a gente fazer simulações de potencial de lucro futuro, né? Poderia também fazer potenciais anuais, né? Quanto que você ganha ao ano? 10% ao ano? Ok, bacana. Consegue 20% ao ano? Meu Deus, excelente, né? Então é só uma simulação para você ver o potencial que é investir, beleza?
Então vamos lá para a segunda pergunta aqui do vídeo de hoje. Agora a pergunta do Rodrigo, ele diz o seguinte: você investe mais em fundos imobiliários ou em ações, tá? Então aqui a resposta são os dois. Eu tenho mais ou menos o mesmo percentual de carteira aí, acho que do meu patrimônio eu devo ter uns 15% investido em fundos imobiliários e uns 15% em ações também. A outra parte eu vou ter fundos de investimento, vou ter um pouquinho de dólar, vou ter um pouquinho de renda fixa, bastante tesouro direto também. Tem mais vídeos que eu falo sobre a minha carteira também, vou deixar aqui em cima porque acho que vale a pena. E agora a pergunta do Bruno, ele disse o seguinte: para onde que vão os aluguéis? Para a conta que eu tenho na corretora direto, de forma automática todo mês, ou eu tenho que pedir resgate? Então aqui ele está falando de fundos imobiliários, é uma pergunta um pouco básica, mas é muito válida também. Deixe sempre suas perguntas aqui no comentário, porque eu quero ajudar todo mundo. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento, mas para quem está começando também, beleza? Deixa sempre suas perguntas no comentário, ok? Então esses aluguéis aí seriam esse dividendo, esse rendimento mensal que o fundo imobiliário paga. Então ele cai diretamente na conta corrente da sua corretora, né? Então você entrar na sua corretora, vai em extrato, todo mês o dinheiro vai estar caindo. Cada fundo paga num dia, mas grande parte deles aí acabam pagando no dia 15 todos os meses, beleza? Vamos para mais uma pergunta agora da Luciana, uma pergunta muito boa, tá? Ela poderia detalhar como chegou nessa rentabilidade de 0,48% ao mês? Aqui ela mostra a conta, tá? Que para quem não assistiu o vídeo anterior, eu fiz um vídeo que eu falei sobre o XPLG11, que é um fundo imobiliário de logística, quanto dinheiro você teria investindo R$500 todos os meses, tá? E aí eu cheguei a essa conclusão que ele pagou aqui nos últimos 7 meses, em 2020, cerca de 0,48% só de rendimento, só de dividendo, tá? Sem contar valorização e desvalorização. E como que chega nessa conta? Então eu vou deixar aqui em cima esse vídeo do XPLG11, depois passa lá para você assistir, mas deixa eu complementar então essa conta aqui para mostrar para a Luciana como é que se faz. É o seguinte, Luciana, ó, a conta que eu fiz é a seguinte: quem tem esse fundo XPLG11 comprou, por exemplo, 24 cotas aí nos últimos 7 meses. Ao longo de todos os meses, ele foi pagando um certo dividendo, né, mensal. No total, ele pagou R$ 4,15. E aqui, ó, uma conta bem simples. Se hoje a cota do XPLG está R$ 127 e ele pagou R$ 4,15 ao longo dos últimos 7 meses, isso é um percentual de 3,27, tá? Que eu simplesmente dividi o valor do dividendo nesses 7 meses pelo valor da cota hoje. Então, se você tivesse comprado essa cota, essas 24 cotas por R$ 127, sua rentabilidade seria de 3,27. Se a gente dividir isso para um valor mensal, seria 0,46%, tá? Aqui no exemplo que você mostrou, você simplesmente dividiu por 7 meses aquele valor. A única coisa que tem uma diferençazinha, eu uso essa fórmula aqui do potência porque é um pouquinho diferente, tá? Você não pode simplesmente dividir pelo valor de meses para fazer essa transição da taxa. Mas se você usar essa fórmula aqui, vai dar certinho. Mas muito mais importante que isso é a conclusão daquele vídeo que eu trago aqui hoje de novo. Se você comprar no melhor momento, você teria 29 cotas. Então, quanto mais barato você comprar esse fundo, mais cotas você vai ter e mais alto vai ser o seu dividendo, que é o que eu mostro aqui, né? Se você, por exemplo, tivesse comprado aí na melhor cotação dos últimos 7 meses, você teria aí uma rentabilidade de 4,12% nesses 7 meses, que seria 0,58% por mês, tá? Então, essa rentabilidade, esse dividendo aí mensal que você recebe, ele varia muito pelo preço da cota que você pagou. Quanto mais barato for a cota, mais alto vai ser esse dividendo, beleza? E agora mais uma pergunta da Lúcia Helena. Ricardo, existe a possibilidade de você ter prejuízo nos fundos imobiliários, ou seja, perder todo o valor investido e ainda ficar devendo? Tá, é impossível você ficar devendo para um fundo imobiliário, tá? Mesmo que ele quebre, que aquele imóvel lá, ele cai um raio em cima e vire pó, não, você não tem risco de ficar devendo, tá? Primeiro porque aquele imóvel ali ele vai ter um seguro e aquele terreno ele vai valer alguma coisa, a gestão pode vender aquele terreno e repartir esse lucro aí para os acionistas, né? Para os cotistas. Prejuízo é possível sim, porque é renda variável, pode ser que você ganhe dinheiro, pode ser que você perca. Mas você dispor mais do que você investiu, isso é impossível, porque os fundos imobiliários não operam alavancados, tá? Então eles não podem ter esse tipo de dívida e passar para os cotistas, tá bom? Quanto a isso, você não precisa ter nenhuma preocupação. E mais uma pergunta aqui agora da Milena. Amiga, eu não sei se você já tem vídeo aqui no canal, mas faz um vídeo falando sobre as taxas que são cobradas pelos FIIs, tá? Olha só, Milena, quanto às taxas, eu posso te dizer que assim, a corretora que você vai investir provavelmente não cobra nenhuma taxa de corretagem. Todas as mais famosas não cobram. Existem uma taxa de administração que os próprios fundos imobiliários eles cobram ali mensalmente, mas eu diria para você não se preocupar tanto. Por quê? Porque esses fundos, eles já repassam para os cotistas apenas o lucro.
tá? Então assim, o fundo imobiliário ele vai receber os aluguéis, né, dos imóveis que ele tem, e aí ele vai pegar desse 100% desse dinheiro que ele recebe, ele paga a taxa de administração, paga toda a gestão, as pessoas que trabalham, e aí desse lucro que tem, ele reparte 95 com os cotistas. Então assim, não é que você paga uma taxa de administração mensal, ela é descontada ali do lucro que esse fundo tem, tá? Então às vezes você nem vê, tá? Eu diria para você não se preocupar tanto assim com a taxa de administração. O que você tem que se preocupar mesmo é quando você vende uma cota de um fundo imobiliário com lucro, porque aí você tem que pagar o imposto de renda, que inclusive é a pergunta que o Robson fez, né? Fala, Ricardo, me tira uma dúvida aqui que eu vi num blog. Se você vender as cotas do seu fundo, será necessário pagar 20% de imposto de renda se houver ganho de capital? Isso é verdade? Como funciona? É verdade sim. Olha só, os dividendos, aquele rendimento que você recebe todo mês, eles são livres de imposto de renda, você não precisa fazer nada. Agora, se você compra uma cota imobiliária por um valor, sei lá, R$100 e vende por R$200, se você tiver lucro nessa operação, então, você tem que calcular esse imposto aí que é 20% em cima do valor que você lucrou. Então, nesse exemplo, se você lucrou R$100, R$20 seria o pagamento dessa DARF, desse imposto, tá? Que você tem que fazer até o dia 31 do mês seguinte que você fez essa venda aí com lucro, tá bom? É a única preocupação a mais que você tem que ter. Tem um vídeo aqui em cima que eu vou deixar também que fala bastante sobre isso e fica muito fácil de você entender. E agora a pergunta do Diego. Ricardo, você poderia fazer uma análise desse novo fundo imobiliário do Banco Inter? O que você acha? Vale a pena comprar agora no começo? Então, para quem não sabe, o Banco Inter ele começou a entrar agora nesse mercado de fundos imobiliários e está começando a distribuir alguns fundos, gerenciar alguns fundos. Vou até mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o mais famoso que eles têm, o LOG, que é o LGCP11, que esse daqui é um fundo de logística, então a gestão aqui, a administração é do Banco Inter, tá? Então é um fundo de logística, assim como outros que eu já falei, e aqui o diferencial desse fundo aqui é a parte de diversificação dele, a diversificação geográfica, tá? Que grande parte dos imóveis aqui estão em Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo. Então a maioria dos fundos que a gente fala aqui, os grandes fundos XPLG, HLG, etc., a maioria está ali no eixo Rio-São Paulo, né? Então aqui já é uma diversificação. Esse fundo do Banco Inter, ele é bem pequeno ainda comparado com esses outros. Ele é um fundo que tem mais ou menos 170 milhões aí de patrimônio, né? Tá muito abaixo daquele mais de 1 bilhão que os outros fundos grandes têm. Mas o setor de logística ele é bem interessante. Aqui a gente começa a falar de diversificação, a gente já tem que contar com um bom desenvolvimento do Brasil como um todo, que eu acho que isso vai acontecer, né? E-commerce, centros de distribuição serão necessários no Brasil inteiro, mas é óbvio que aqui, eixo Rio e São Paulo, acaba acontecendo mais rápido, né? Que a economia é muito aquecida aqui, mas eu acho que vai ser necessário no Brasil inteiro, né? Mas assim, é um fundo pequeno ainda, começando, vale a pena você dar uma olhada, mas tem que entender que tem os prós e os contras, né? Um pró seria essa diversificação, mas tem que tentar entender a realidade também daqueles setores. Mas enfim, o Banco Inter ele está fazendo essa emissão de novos fundos imobiliários aí, eu acho bem interessante. Primeiro ponto, quanto mais gente entrar no mercado, melhor, que a gente vai ter mais opções. Inclusive, ele está fazendo outros. Ó, a gente tem essa notícia aqui falando que o Banco Inter está lançando um outro fundo que é o Lugo. E aí ele seria um fundo imobiliário de apartamentos residenciais. Então, esse setor aí residencial ainda tem pouco fundo imobiliário, né, que trabalha nessa área. E eu acho que isso vai crescer muito, né? Isso aqui já é um sinal, né, que novos fundos estão entrando nessa parte de apartamentos residenciais. Pode ser algo para ficar de olho. A gente também tem uma outra notícia aqui que eu achei bem interessante, que o Banco Inter vai lançar 2 fundos imobiliários em 2020, e aí são fundos passivos, né? E o que isso aí quer dizer? Quer dizer que o Banco Inter ele chegou lá, ele criou um índice, então ele fez algumas premissas, algumas determinações e falou assim, olha, tem um índice de fundos de papéis e um de fundos de tijolos. E aí ele vai vender um fundo imobiliário que replica esse índice. Então ele vai falar assim, ó, os 30 principais fundos de tijolos, eu vou colocar dentro, vou incestar isso tudo aqui dentro desse pacote, desse fundo aqui, e vou colocar para você comprar. Inclusive eu até recebi um e-mail falando isso, que é esse daqui, ó, o IFE11, que é o índice de fundos imobiliários de tijolos, que já vai ser negociado aí nos próximos meses, que vai chamar IFE Inter. Então, a partir de agosto, aí já vai estar sendo negociado na Bolsa. E aí, quem quiser entrar agora nessa oferta primária vai conseguir também, pode investir, pode reservar a partir de agora. Então, esse aqui é o tipo de investimento passivo. Ou seja, você não escolhe aqueles ativos que você quer. Você pode chegar simplesmente na Bolsa de Valores e comprar aqueles fundos que você gosta, o XPLG, o KNRI, qualquer um, MXRF, você escolhe, é ativo. Esse passivo é aqui. Você vai falar assim, ó, Banco Inter, ó, esses 30 aí que você escolheu, beleza, para mim tá bom,
eu vou colocar meu dinheiro aqui porque eu confio em você e acho que vai ser mais fácil, tá? Então essa é a decisão que você tem que tomar. Você quer ter um investimento ativo ou passivo? Você quer tomar a decisão ou quer deixar isso a cargo de um gestor ou de uma premissa ali determinada? E lembrando para vocês mais uma vez, deixa aqui o seu comentário que você vai concorrer ao meu livro, o Lucro FC. Vou enviar pelo correio para o vencedor segunda-feira lá no meu Instagram, @lucrofc, você vai poder concorrer também, tá bom? E peço para você sempre se inscrever aqui no canal, compartilhar isso com seus amigos e sempre deixe o seu comentário que eu volto aqui para responder, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC.